Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos começar a estudar um tema diferente daquilo que a gente já vem trabalhando nas últimas aulas. A gente vai ver a ideia de razão. Essa é uma aula preparatória para o conteúdo que a gente vai trabalhar ao longo das próximas aulas, que é sobre proporcionalidade. Mas vamos lá, vamos focar na razão por enquanto. Para começar, você sabe o que é razão em termos matemáticos? Vamos já descobrir. Observe só, eu tenho aqui essa tabelinha que indica a quantidade de alunos em uma turma. Naquela turma existem 15 meninos e 20 meninas, dando um total de 35 alunos. Para começar, a gente vai descobrir qual é a razão entre o número de meninos e o total de alunos. É muito importante a gente definir quais são os números que a gente está utilizando para formar aquela razão. Caso contrário, se a gente não tiver certeza de quais números que a gente vai utilizar, a razão estará errada. Então, a gente vai pegar o número de meninos, que é 15, e o total de alunos, que será 35. Então, a razão vai ser assim. A gente vai montar uma fração com esses números, certo? Como vai ser o número de meninos e o total de alunos, o número de meninos vai ser o nosso numerador e o total vai ser o denominador. Então, vai ficar simplesmente assim. 15 sobre 35. É só isso. Não tem mistério nenhum, certo? Eu posso ainda fazer a simplificação dessa fração. Eu posso dividir aqui em cima por 5 e aqui embaixo também por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3. 35 dividido por 5 vai dar 7. Então, é isso aí, ó. Essa aqui é a razão, certo? Na forma simplificada. Se eu quiser fazer a razão, por exemplo, do número de meninas e o total de alunos, a gente vai utilizar a quantidade de meninas no numerador e o total de alunos no denominador. Ok? Se eu fizesse, por exemplo, a razão da quantidade de meninos pela quantidade de meninas, seria da mesma forma. Seria 15 sobre 20, certo? Observem que tudo depende dos dados que eu estou utilizando, ok? Não devemos confundir os números. Então, a definição é simplesmente essa. A razão entre dois números é simplesmente a divisão do primeiro pelo segundo. Mas tem um detalhe muito importante. O segundo número não pode ser zero, tá bom? Porque não existe divisão por zero. Vamos ver alguns outros casos. Se eu quiser determinar a razão entre 5 e 8, como é que vai acontecer? A razão entre 5 e 8 é simplesmente pegar o primeiro e o segundo como denominador, certo? Apenas isso. Se eu fizer o contrário, a razão entre 8 e 5 será a mesma coisa? Não, não será. Agora, o 8 é quem vai ficar no meu numerador e o 5 no denominador. E essas duas divisões aqui têm valores diferentes, tá? Então, eu não posso pensar que os valores vão ser iguais, certo? A posição deles vai alterar o resultado. Vamos ter outros exemplos também. A razão entre 10 e 15. Como é que eu faço? Eu vou montar a fração 10 sobre 15. E aqui, no caso, eu posso simplificar. Eu vou dividir em cima por 5 e embaixo também vou dividir por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2.
15 dividido por 5 vai dar 3. Sempre que der para simplificar, a gente faz a simplificação, ok? Existem casos que vai dar números inteiros. Por exemplo, a razão entre 6 e 3, ok? A razão entre 6 e 3. Se eu pegar o 6, formar uma fração com o 3, é como se eu estivesse fazendo a divisão. 6 dividido por 3, que vai dar o 2, certo? Então, aqui no caso, deu um número inteiro e não tem problema nenhum. Eu posso ter, por exemplo, assim também, ó, a razão entre 0 e 9. Qual será? Vai ser da mesma forma. Vou pegar o 0 em cima e o 9 embaixo. E 0 dividido por 9 vai dar o próprio 0. Mas, lembrem daquela observação que eu falei. Se eu fizer o contrário, a razão entre 9 e 0, isso aqui não existe. Por quê? Vou fazer aqui do lado. Eu não posso escrever 9 sobre 0, certo? Isso aqui simplesmente não existe. Quando o 0 for ficar aqui embaixo, a gente não pode montar uma razão, ok? Mas, no fim das contas, para que saber isso? No que isso vai importar para a gente? Em muitas situações do nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, a gente utiliza razões. Por exemplo, para calcular a velocidade média, o que a gente faz? A velocidade média é obtida por uma razão. Uma razão de quem? É a distância dividido pelo tempo. Ou seja, a distância percorrida dividido pelo tempo. Como assim? Observem só. Um carro, ele percorre 240 quilômetros em 3 horas. Então, qual a velocidade média que ele fez esse percurso? Vamos montar a nossa fração. Vai ser a distância como numerador, 240, dividido pelo tempo, que são as 3 horas. Aqui eu posso fazer a simplificação. Dividindo 240 por 3, eu vou ter exatamente 80. 80 o quê? Quilômetros por hora, certo? Essa é uma das aplicações da razão. Eu posso ter também outra situação conhecida como densidade demográfica, que é muito trabalhada em geografia. O que é densidade demográfica? Será o número de habitantes de uma certa população dividido pela área daquela região, certo? Essa é a densidade demográfica. Por exemplo, um município tem 12 mil habitantes, certo? E aquele município tem uma área de 150 quilômetros quadrados. Como é que eu calculo a densidade demográfica? Basta eu montar a razão. Eu vou utilizar os 12 mil dividido pelos 150 quilômetros quadrados, ok? Fazendo essa divisão também, 12 mil dividido por 150, eu vou chegar ao resultado de 80 também. Nesse caso, eu vou utilizar 80 habitantes por quilômetro quadrado. Então essa é uma aula bem simples, bem curta, só para a gente começar a ter ideia dessa noção de razão. Para que serve, como que a gente faz, ok? Então anote bem esses tópicos que a gente viu aqui, ok? Qualquer dúvida, reveja o vídeo novamente quantas vezes for preciso. E é isso aí, bons estudos e até a próxima!